Aquilo que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, o Senhor só me confirmou agora. E o que eu estou falando está no coração, está no espírito, mas eu posso confessar que eu estou falando isso que está no coração, no espírito, não enrolado em vocês, porque eu estava procurando o texto que Deus tinha falado no meu coração enquanto eu estava no louvor aqui. Vou abrir mão um pouco do meu esboço, vou deixar ali de lado, porque creio que o Senhor quer falar no nosso coração. E queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas, capítulo número 24, a partir do verso número 13. Lucas 24, 13. É um texto um pouco longo, mas eu gostaria que você prestasse atenção, a gente vai projetar aí também. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E que vocês estão tratando à medida que vocês estão caminhando? O que vocês estão conversando no meio desse caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém e tem ignorado as ocorrências dos últimos dias, você não sabe o que está acontecendo? E eles perguntou: quais? Ó Jesus, vocês fazem de bobo. Quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram, em verdade que algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo que teriam tido uma visão de anjos, os quais afirmou que ele estava vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus disse: os nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em todas as escrituras, Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Somente até aí. Feche seus olhos mais uma vez essa noite. Santo Espírito de Deus, fale ao nosso coração neste momento. Da mesma forma que o Senhor tem falado no meu coração, Pai, desde quando eu entrei aqui, Pai, desde quando os louvores começaram a ser cantados, Pai, o Senhor tem algo preparado para o seu povo hoje. Me faz um canal, Pai, me faz simplesmente um instrumento, para que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu sei que você acredita que a Bíblia, ela contém promessas de Deus. Eu sei que você sabe que nessa palavra que nós lemos, nessa palavra que pregamos, nessa palavra que você lê, nessa palavra que nós escutamos ministrações, essa palavra que cantamos,
Muitas promessas de Jesus estão inseridas aqui. Muitas coisas que saíram da boca do próprio Deus, da boca do próprio Cristo, através do próprio Filho de Deus, ou através de profetas e de homens inspirados por Deus. Mas a verdade é uma: a Bíblia contém promessas do Senhor para a nossa vida. E essa história, embora numa perspectiva um pouco diferente, porque a palavra que eles tinham ainda não era a palavra que nós temos hoje, mas eles tinham uma palavra do próprio Cristo. Eles tinham a palavra de todos os profetas, desde Moisés, passando por todos os outros, de que viria o Filho de Deus, e ele padeceria, morreria, mas depois reinaria em glória. E essa era a verdade. Esse acontecimento dessa promessa está acontecendo aqui no texto que lemos em tempo real. Jesus tinha acabado de ressuscitar, há 3 dias atrás tinha morrido, tudo tinha se cumprido, mas as circunstâncias que antecederam ao cumprimento desta parte da promessa, que era a ressurreição de Cristo, trouxe frustração para muitas pessoas. E dentre as pessoas que tinham se frustrado com isso, a Bíblia nos conta a história desses 2 discípulos que estavam indo embora para casa. Você consegue entender que eles tinham ouvido da boca do próprio Cristo, eles tinham ouvido a profecia, a verdade e tudo aquilo que Cristo tinha dito que faria. Mas um acontecimento, uma circunstância, aquilo que acontece na cruz do Calvário, a dor, os chicotes, a prisão, a crucificação e o sepultamento, fez com que aqueles homens não conseguiam mais enxergar a promessa. Quantos de nós, por causa de circunstâncias do hoje, ou circunstâncias do passado, perdemos a promessa que o próprio Cristo fez para nós? Quantos de nós ouvimos que o Senhor, Ele vai cuidar da nossa família, que o Senhor vai cuidar das nossas finanças, que o Senhor cuida da nossa saúde, que o Senhor não desampara os seus, que o Senhor não abandona os seus filhos, que nós nunca estejamos sós, que o Espírito Santo está conosco, mas um momento da nossa vida, uma decepção, uma crise, uma luta, uma dor, uma enfermidade, uma notícia ruim, nos rouba toda a verdade do Evangelho. Sabe, o sábio, Salomão, que escreve grande parte dos provérbios que temos, ele registra algo que é muito importante para a nossa caminhada cristã. Ele diz: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele provém a fonte da sua vida. É interessante que se a gente olhar para esse texto, nós estamos falando de discípulos de Jesus, porque a Bíblia o chama de discípulos de Jesus. A Bíblia fala desses homens que caminharam com Cristo, que ouviram a mensagem de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, eles ouviram a notícia da ressurreição, através das mulheres, através dos discípulos que ele tinha aparecido. Quando Jesus falava de Moisés e dos profetas e das Escrituras, eles sabiam de tudo isso, porque eles tinham uma palavra, uma promessa, mas essa promessa estava na Bíblia, essa promessa estava nos escritos, essa promessa estava nos ritos, essa promessa estava naquilo que eles faziam como igreja, essa promessa estava no seu intelecto, mas essa promessa não estava no coração, porque a circunstância roubou a verdade de Cristo no meio do caminho. Sabe, nessa noite eu queria conversar com você, eu queria que o Espírito Santo ministrasse ao teu coração, da forma que Ele tem ministrado ao meu coração, que nós temos que confiar nas promessas de Deus, nós temos que crer nas promessas de Deus, mais do que nós cremos naquilo que nos acontece. Por que nós escutamos coisas da boca do próprio Cristo, do próprio Deus? Isso aqui é a palavra de Deus. Em algumas denominações, em algumas igrejas, em algumas seitas, em outras religiões, as pessoas dizem que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Para nós não, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é. Tudo que está aqui Deus disse, tudo que está aqui é verdade, tudo aqui é destinado a mim, a você, e tudo isso há de se cumprir.
É dentro dessa perspectiva que Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão de forma nenhuma. Mas a pergunta é: por que nós permitimos que as circunstâncias ceguem os nossos olhos e nos impeçam de enxergar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus está fazendo, enxergar a promessa, enxergar o cumprimento da promessa, enxergar tudo aquilo que o Senhor já tem deixado para cada um dos seus filhos? É interessante que a gente olha à medida que esse texto vai se desenrolando. Quando Jesus aparece no capítulo número 15, eles começam a discutir, falar sobre o assunto, tudo aquilo que tinha acontecido. Olha, lembra que Jesus, olha, ele veio, a gente caminhou com ele, a gente achou que era ele, mas não foi. E Jesus conversava com eles, olha o verso número 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Se a gente andar nesse texto, a gente vai andar nele, lá na frente os olhos são abertos, mas em nenhum momento a Bíblia diz porque esses olhos foram fechados. E eu poderia pensar em tantas coisas. Eu poderia pensar que era o próprio Cristo fechando os olhos para que aqueles homens pudessem entender sem ver, para que eles possam ter uma fé verdadeira, porque a fé, segundo aquilo que nos ensina em Hebreus, é a convicção de coisas que se esperam e de fatos que ainda não se veem. Eu vejo talvez Jesus vindo e dizer: olha, você não vai ver, você precisa crer. Olha, você não vai ver, você ainda não vai ver que eu sou o Cristo, mas você precisa crer que aquilo que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Mesmo que você não me veja, mesmo que você não veja o processo sendo feito, mesmo que você não veja os acontecimentos, a Bíblia nos fala que Jesus, quando ele morre, ele paga pelo meu e pelo seu pecado. Quando Jesus fica 3 dias no sepulcro, Jesus estava pagando um preço por mim e por você. Embora você não veja, o Senhor estava rasgando a cédula que condenava o teu pecado. Embora você não veja, o Senhor estava pegando as chaves da porta do inferno, para que pudesse libertar todos aqueles que nele creem na morte. E mesmo aqueles homens não conseguiam ver Jesus naquele momento, porque seus olhos estavam impedidos, o Senhor queria que eles pudessem compreender que mesmo quando não vemos, Jesus está trabalhando, que mesmo quando não vemos, a palavra do Senhor há de se cumprir, que mesmo quando não vemos, milagres acontecem, mesmo quando não vemos, Deus continua sendo Deus em nossas vidas. Mas numa outra perspectiva, eu posso pensar que talvez o que tenha cegado esses homens de compreender quem Jesus era, foram as próprias escamas que eles colocaram. Porque quando nós nos assustamos, quando nós nos decepcionamos, quando algo no meio da caminhada nos rouba a fé, nos rouba a esperança, nós colocamos vários impedimentos para que a gente possa enxergar Jesus da forma que de fato Ele é. As circunstâncias muitas vezes colocam lentes novas, e às vezes a gente não consegue enxergar a Jesus por causa das pessoas que nos feriram. A gente não consegue enxergar Jesus por causa das decepções que tivemos. A gente não consegue enxergar Jesus por causa das crises que passamos. Mas eu sou filho de Deus, mas eu sou servo de Deus, mas eu temo ao Senhor. Por que eu estou passando por isso? E às vezes Deus está trabalhando e Jesus está fazendo, e mesmo quando Ele começa a mover as coisas diante de nós, aquilo que nos marcou, aquilo que atingiu o nosso coração, veio de uma forma tão profunda, que a gente não consegue crer e enxergar e caminhar com coisas que estão diante dos nossos próprios olhos. Às vezes as pessoas estão ao nosso redor e dizem: como que você não consegue enxergar isso? Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo que Deus está trabalhando na sua vida dessa forma? Você não está vendo que Deus está movendo isso? Você não consegue ver que isso é um processo de Deus? Você não consegue ver que Deus está te forjando, está te aprimorando, está te aperfeiçoando? Você não consegue esperar o tempo de Deus? Só que as circunstâncias te cegaram. E o próprio Jesus falando com eles, eles ainda não conseguiam crer. Sabe o que acontece? É que nós muitas vezes estamos na igreja assim, e o próprio Cristo, através do Espírito Santo, muitas vezes falando conosco em palavras como essa,
nós ainda colocamos resistência no nosso coração, dizer, será que é assim mesmo? Será que ainda é possível ter uma solução? Será que ainda é possível mudar esse quadro? Será que ainda é possível a gente virar essa página? Será que é possível a gente recomeçar? Não por Cristo, por nós. Sobre todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente tem Cristo na mente, a gente tem Cristo na nossa agenda, porque a gente está na igreja, a gente tem Cristo nas nossas palavras, no nosso vocabulário, mas o nosso coração muitas vezes, ele adoeceu, ele se frustrou. E a gente fala que acredita em Cristo, que a gente ama Cristo, que a gente serve a Cristo, que a gente acredita nas coisas de Cristo, mas a gente não consegue experimentar as coisas de Cristo, que nós estamos caminhando como esses homens, ao lado do próprio Jesus, mas tão distantes da visão que Jesus queria para eles. Jesus estava dizendo, olha, eu estou aqui, a palavra se cumpriu, e Jesus, ele é muito paciente. E eu gosto do senso de humor de Jesus. Eu acho Jesus um cara engraçado. Eu gosto. Eu acho Jesus uma pessoa que sabe trabalhar com as inquietações humanas. Porque o próprio Jesus aparece para esses discípulos e eles falam assim, o que vocês estão falando? E eles chegam e falam o seguinte, você não está sabendo? Você veio de Jerusalém agora, porque Jesus encontra ele no caminho inverso, vindo de Jerusalém. No meio do caminho eles se encontram. Assim, você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Você não está sabendo? É a notícia em todos os jornais. Está lá, o Datena está lá, falando assim, eu não aguento, crucificaram Jesus. E o outro está falando assim, corta para mim, mataram Jesus. Está todo mundo falando. E como você não sabe? E Jesus fala assim, do quê? Do quê? Sabe, Jesus sabe todas as coisas. Jesus, ele tem a ciência de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus encarnado, mas ele é o próprio Deus na compreensão da Trindade. Ele sabe todas as coisas. Então por que Cristo pergunta? Por que no meio, lá no jardim do Éden, Deus pergunta, Adão, cadê você? Não, vai esconder de Deus, moço? Por que ali com Pedro ainda vivo, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Jesus não sabia? Por que Jesus estava perguntando para esses discípulos, do que vocês estão falando? Porque quando Jesus pergunta, ele não quer saber a resposta, ele quer que você verbalize a resposta. Porque às vezes a gente está falando na nossa vida, através das nossas ações, das nossas decisões, das nossas inquietações, da nossa ansiedade, da nossa desistência, do nosso comodismo. A gente fala através da nossa vida. E às vezes Jesus faz pergunta para que a gente compreenda o lugar que a gente está. Porque às vezes o que a gente precisa é de perguntas certas. Aqueles homens estavam desesperados, porque desanimados. Eles tinham caminhado talvez com Cristo 1, 2, 3 anos. Eu não sei quantos anos esses homens caminharam com Cristo, mas eles estavam perdendo tempo. Vamos voltar para casa. Era uma caminhada ali de cerca de 12 quilômetros. Era uma pernadinha chata. Vamos voltar para casa, deu tudo errado. E Jesus para com ele e fala assim, o que deu errado? Me explica. Deixa eu entender o que você... Aonde que deu errado? E Jesus começa a explicar tudo, desde Moisés até os profetas. É isso que ele está falando aqui no versículo número 27. Discorre por todos os profetas. Ele diz, olha, vocês estão decepcionados, mas ele disse que aconteceria isso. Olha, o profeta Isaías disse que ele padeceria, que ele seria moído pelas nossas dores, pelo nosso pecado, carregaria sobre si as nossas dores. Como que vocês estão aí? Eu não estou entendendo essa conversa. E olha que coisa louca, é verdade. Olha o que os homens começam a falar com Jesus, é verdade. Algumas mulheres falaram que chegaram no túmulo e não tinha ninguém. Falaram que viram um anjo, e os anjos falaram que ele tinha ressuscitado. Ele apareceu para outros discípulos, afirmaram que ele vive. Mas não sei não. Você consegue entender? Quando as frustrações elas tomam lugar no nosso coração, quando a decepção ela encontra lugar no nosso coração,
nenhum testemunho, nenhuma palavra, nenhuma oração pode acessar se a gente estiver com os nossos olhos fechados. A única pessoa que pode abrir os nossos olhos, nós compreendemos isso, é o Espírito Santo de Deus. A única pessoa que pode clarear o nosso entendimento, a única pessoa que pode convencer que você está errado, que eu estou errado, que nós estamos indo o caminho errado, que nós estamos desistindo e não tínhamos que fazer isso, é o próprio Espírito Santo de Deus. Aqueles homens tinham todos os profetas, tinham toda a história, tinham caminhado com Jesus, tinham visto milagres com Jesus. Depois Jesus morre, um monte de gente de confiança fala para eles que Jesus tinha ressuscitado, e mesmo assim não era suficiente para que eles pudessem crer que Jesus cumpria aquilo que tinha prometido. Sabe o que eu entendo? Que algumas experiências, elas não podem ser terceirizadas. Sabe, meus irmãos, eu tenho experiências com Deus. Deus tem feito muita coisa na minha vida. Deus tem feito muito milagre na minha família. Mas o máximo que eu posso é talvez te inspirar através disso. Mas você só vai acessar as experiências de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, quando você tiver um encontro face a face com Ele. Quando for só você e Ele no meio do caminho, e as perguntas começarem a ser feitas, e as inquietações elas começarem a ser colocadas na mesa. Eles não sabiam, mas eles estavam falando para o próprio Filho de Deus, que morreu, sofreu e ressuscitou, que Ele era uma mentira. E Jesus ainda estava se compadecendo deles, porque o Senhor, Ele trabalha num coração verdadeiro e quebrantado. Não importa o quão distante de Deus nós estejamos, não importa o quão distante de Deus das promessas de Deus, das verdades de Deus nós possamos caminhar, o Senhor ainda nos alcança, porque Ele tem interesse em você, Ele tem interesse na sua vida. Pastor, de onde você tirou isso? Ele não poupou o próprio Filho por amor a você. O Senhor se esvaziou de toda a sua glória. Filipenses vai dizer, se esvaiu de toda a sua glória, abriu mão de tudo que tinha, deixou o céu, se fez como homem, suportou tudo, por amor a você. Por que Ele não alcançaria você no meio do caminho, quando você está desanimado, quando você está disperso, quando você está perdido? Ele sempre está disposto, Ele sempre está disponível. E aqueles homens caminhavam com Jesus, e Jesus estava caminhando com eles, e Jesus estava indo com eles. E quando eles se aproximavam da aldeia, esse lugar chamado Emaús, Jesus, Ele faz menção para passar adiante. Eu acho interessante essa parte, porque eles estavam caminhando juntos nessa conversa, nessa resenha, falando dos profetas, de Jesus, de frustração, de boatos, de notícias. E Jesus, Ele diz, olha, vocês chegaram no destino de vocês, eu vou avançar. E eles falam, fica conosco, fica agora conosco. Eu já começo a ver o Espírito Santo começando a trabalhar na vida desses homens, porque eles não sabiam quem era, não sabiam o que estava acontecendo. Mas enquanto eles conversavam, enquanto Jesus falava das coisas do céu, das promessas de Deus, dos projetos de Deus para a humanidade, desde os profetas até aquilo que estava acontecendo em tempo real, a Bíblia diz que o coração deles estava aquecidos. Porque quando Jesus se parte no final dessa passagem, um olha para o outro e diz, porventura não ardia o nosso coração quando Ele passava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Quando a palavra de Deus é ministrada, quando a Escritura ela é exposta, é isso que Jesus estava fazendo, e é isso que nós estamos fazendo agora. O coração aquece. Algo dentro de nós diz, tem alguma verdade no que esse narigudo está falando.
Tem alguma coisa de Deus fluindo deste lugar. Eu não consigo entender aonde que se encaixa na minha vida. Eu ainda não consigo entender o desenho. Talvez os meus olhos não foram abertos. Talvez ainda estou lembrando da frustração, da dor, da culpa, da decepção. Mas algo no meu coração diz: tem algo de Deus acontecendo aqui. Tem algo de Deus se movendo aqui. Deus está falando, Deus está conversando, Deus está ministrando, Deus está aquecendo. E eles falaram: fica com a gente. E Jesus, ele entra na casa. E eles sentam em volta da mesa. E tomando o pão, ele partiu e lhes deu. E a hora que Jesus, ele parte o pão e entrega para aqueles 2 discípulos, a Bíblia diz que instantaneamente os olhos deles foram abertos. Eu não sei se por razão, lembra? Eu não sei se os olhos estavam fechados porque Jesus tinha fechado, porque queria ensinar. Eu não sei porque o que cegava eles era a frustração, a dor, a culpa, a tristeza, o tempo perdido, o falso Messias que talvez eles tinham entendido que tinham caminhado juntos. Eu não sei o que era. Mas a hora que eles sentavam na mesa e o pão foi partido, os olhos foram abertos. Deixa eu falar algo sobre a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos os membros. Nós agimos aqui, nós nos movemos aqui. Nós somos a mão de Cristo aqui abençoando pessoas. Nós somos o pé de Cristo que anda e anuncia o Evangelho pelos confins da terra. Nós somos a boca de Cristo que declara a palavra de Deus para aquele que está perdido, para aquele que está desamparado, para aquele que está sem esperança. Nós somos a igreja, isso. E sabe onde a igreja se move? Através da comunhão. Esses homens tinham escutado o sermão. Esses homens tinham escutado de Cristo antes de morrer. Esses homens tinham caminhado com Cristo. Esses homens tinham escutado o boato. Ele ressuscitou, apareceu para as mulheres, apareceu para discípulo, apareceu o anjo. Está todo mundo falando, mas nada mudou. Mas quando o pão foi partido, os olhos foram abertos. Deixa eu dizer algo para você. Circunstâncias nos ferem. Problemas nos ferem. Surpresas da vida nos machucam. Pessoas nos machucam. Mas a comunhão cura. Estar à mesa nos cura. Nós precisamos ter essa convicção muito clara. Isso é muito importante. Deixa eu dizer isso. Isso não é só um princípio de Cristo, porque se já fosse isso já era maravilhoso. Essa é a visão da nossa igreja. Nós não acreditamos no evangelho de pregação. Nós não acreditamos no evangelho de palavras lançadas. Nós não acreditamos no evangelho de discurso. Vida cristã é comunhão. Pessoas são transformadas através da comunhão. Pessoas são transformadas através do cuidado, do amor, de estar sentado à mesa. Porque quando nós estamos assentados à mesa, nós estamos dizendo: você é importante para mim. Quando nós estamos dedicando tempo, nós estamos dizendo: você é importante para mim. Jesus caminhou com muitos homens, Jesus caminhou com muitas mulheres, Jesus caminhou com multidões, Jesus caminhou com incrédulos, com fariseus, mas com discípulos. Ele senta à mesa para dizer: eu tenho comunhão com você, tenho comunhão com o outro. Vocês vão crescer, os olhos serão abertos e vocês vão romper em nome de Jesus. Os olhos foram abertos e eles reconheceram. Você consegue entender que nós estamos falando de um Cristo que, segundo João 3,16, morreu por toda a humanidade. Jesus morreu por sei quantas pessoas que tinham naquele momento e quantas outras que teriam até agora. Algo em torno de 8 bilhões vivos na nossa terra. Mas Jesus para sentar com apenas 2, para dizer: eu não sou um Cristo de discurso,
Eu não sou alguém distante. Eu não sou alguém que você me contempla de longe. Eu sou alguém que quer fazer parte da tua vida, da tua família, da tua mesa. Eu sou alguém que quero compartilhar com você. Eu sou alguém que quero derramar aquilo que eu tenho. Eu sou alguém que não quero que ninguém caminhe frustrado, que ninguém caminhe distante, que ninguém caminhe desanimado, porque recebeu promessas, mas permitiu que o seu coração as roubasse. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor é especialista em curar corações feridos. O Senhor é especialista em abrir olhos que estão vendados. O Senhor é especialista em aquecer o coração que estava frio. E Ele nos encontra no meio do caminho. E talvez o seu caminho seja hoje, talvez o dia seja hoje. E o Senhor faz perguntas, como fez para esses 2 discípulos. Ei, o que está acontecendo? Ele pergunta para aqueles homens, o que vocês estão falando? Mas talvez para você, o que teu coração está falando para você? O que está bombardeando você, que está te impedindo de poder viver a verdade, as promessas, e viver a plenitude da vida cristã, que eu tenho preparado para você? Por que você anda aborrecido? Por que você anda desanimado? Por que você está cabisbaixo? Por que você está voltando? Esses homens estavam voltando. Por que você está voltando? Por que você está desistindo? Por que você está piorando? Por que você está entregando? Por que você não está fazendo mais aquilo que você fazia? Por que você não está amando como você amava? Por que você está servindo como você servia? Por que você não tem mais alegria na igreja? Por que tudo é mais tão difícil? Ei, no meio do caminho Ele nos encontra. E Ele diz, eu sou o caminho. Você não precisa caminhar sozinho, caminhe sobre a minha palavra. Caminha sobre mim, caminha sobre as minhas promessas, caminha sobre a minha verdade. E esses homens, eles foram renovados. Na mesma hora, olha só que doideira, esses homens eles saem de Jerusalém, e eles caminham 12 quilômetros na bota, meu irmão, pelo amor de Deus, eu não consigo caminhar 500 metros, eu já fico desesperado, e aquelas roupas pesadas, aquele calor causticante, e aqueles homens caminhando, eles chegam lá na casa, estava anoitecendo. Olha só que coisa doida, estava anoitecendo, Jesus fala assim, eu vou passar adiante, não, volta, fica aqui conosco. Jesus entra nessa casa de noite, eles partem o pão na noite, estava tarde, Jesus desaparece, e o verso número 33 diz que na mesma hora, eles se levantaram, eles voltaram para Jerusalém. Mas é de noite, mas eu estou voltando para a promessa. Mas é perigoso, estou debaixo da palavra. Mas espera até amanhã, não vou esperar mais nenhum dia, tem promessa, tem palavra, tem um Cristo, tem uma vida pronta ali, eu não vou esperar mais. Eles se levantam na mesma hora, e eles voltam para Jerusalém, eles acham os 11 discípulos reunidos, Judas já não estava mais lá. Eles disseram, nós encontramos Jesus no caminho. E ele foi reconhecido quando partiu o pão. Jesus ainda é reconhecido quando nós partimos o pão, quando nós compartilhamos o pão. A Bíblia diz que um dos nomes de Belém, o significado claro de Belém, da onde Cristo veio, é a casa do pão. O pão da vida nasce na casa do pão. O pão da vida se revela no partir do pão. E ele se revela em nossa vida quando nós compartilhamos aquilo que temos, aquilo que recebemos. Talvez essa mensagem ela venha de encontro ao teu coração, porque essa é a tua verdade, isso é aquilo que você está vivendo, essa estação que você está vivendo. Talvez você está pensando em voltar, ou talvez você está voltando, talvez você parou, talvez você desanimou, talvez o teu coração, você acredita em tudo que está sendo falado, mas no teu coração algo fechou. Essa palavra é para você. O Senhor quer que você veja que Ele ainda tem promessas para você, que tudo aquilo que Ele disse ainda continua dito, que tudo aquilo que Ele falou continua falado, que nada se passou, que nada se perdeu. Pode ser que a nossa inquietação e a nossa ansiedade tenha nos roubado no caminho, mas o Senhor diz, pode voltar para Jerusalém,
que ainda vai ter cumprimento. Pode voltar, que ainda vai ter milagre. Pode voltar, que ainda tem palavra. Pode voltar, que daqui a pouco tem o Espírito Santo. Ele vem e tudo acontece e é maravilhoso. E que nós possamos não só tomar posse dessa palavra, mas também sermos essa palavra na vida das pessoas. Porque talvez o próprio Cristo não vá sentar na tua mesa e partir o pão, compartilhar com você, ter comunhão com você dessa forma como teve. Mas talvez seja eu na tua mesa, talvez seja teu irmão que está do teu lado, talvez seja uma pessoa que você nem conhece, que vai sentar com você e vai dizer: ei, vamos junto, vamos compartilhar, vamos junto, não vamos, você não está no meio do caminho não, vamos junto, não desiste não, se levanta, vamos embora. E na mesma hora, eles se levantaram. Talvez essa seja a sua hora, talvez esse seja o seu dia, talvez seja esse momento que nós estávamos esperando, de dizer: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou avançar e eu vou viver o melhor, eu vou dar mais, eu vou servir mais, eu vou amar mais, eu vou buscar mais, eu vou crescer mais, porque esse é o caminho que o Senhor tem para os seus filhos. É daqui para a promessa, não dá promessa para quê? Avancemos em nome de Jesus. Eu quero orar com você, você pode se colocar em pé. Eu subi sem esboço, sem relógio, celular sem bateria, então nem sei se eu falei muito, se falei pouco, mas falei aquilo que Deus colocou no meu coração, e aquilo estava queimando para compartilhar com vocês, aquilo que eu não poderia sair daqui sem liberar essa palavra ao teu coração. E eu espero que isso sirva para você durante a tua caminhada, porque pode ser que você esteja avançando, mas lá na frente algo pode acontecer e você vai querer caminhar para trás, você vai querer voltar, você vai buscar um lugar mais cômodo, você vai querer voltar para um lugar seguro. E nós não precisamos de um lugar seguro, porque nós temos um Deus que nos assegura em todo tempo, em todos os momentos, independente de onde vamos, da palavra que estamos seguindo. Deus está conosco. Então avança João, vai para cima, irmão, não para não, está só começando, viu, Roma? É só o começo, Poli, é só o começo. A gente vai avançar, a gente não vai ficar no meio do caminho não. Ô Maico, o fim é o melhor que o começo, cara. O começo pode ser maravilhoso, mas o fim, quando a gente chegar lá, Fabrício, você vai olhar para trás e falar assim: valeu a pena, meu. Eu não imaginava que seria assim, mas eu criei, quando meus olhos estavam vendados, mas o coração aqueceu e eu avancei com Cristo, mesmo que tudo dizia o contrário. Deus continua sendo Deus. As promessas do Senhor permanecem de pé, vivas, e elas hão de se cumprir, elas hão de se realizar, e nós ainda veremos muita coisa estabelecida, se avançarmos debaixo da palavra dele. Feche seus olhos onde você está. Oh Deus, nós estamos aqui debaixo da autoridade da tua palavra. Essa é a tua palavra, essa não é a minha palavra, essa não é a minha história, essa é a tua história na nossa história. E que bom que é a tua, Pai, porque se fosse somente a gente, aonde nós estaríamos? Se fosse somente pelas nossas forças, Pai, pelo nosso próprio entendimento, eu já teria desistido, eu sei, Pai. Mas quantas vezes o Senhor nos pega pela mão, caminha conosco e faz pergunta: por que sofre, filho? Por que está cansada, minha filha? Por que você quer desistir? Não fui eu que te chamei, não fui eu que te coloquei aí, eu não te dei uma palavra. Filho, se você tem uma palavra, você tem tudo, você não precisa de mais nada. Se eu te dei uma palavra, você já tem tudo o que precisa.
porque é sobre a palavra de Deus que tudo foi feito. E ele disse haja, e houve luz. Ele disse haja, e houve estações. Ele disse haja, e tudo se formou. Ele disse, tudo foi feito conforme a tua palavra. Por que vai ser diferente com a gente? O Senhor está conosco. O Senhor nunca deixou de estar conosco. E a minha oração nessa noite, Deus, é que se o nosso coração, os nossos sentimentos e a nossa inquietação humana colocou escamas e cegaram os nossos olhos de conseguir enxergar o Senhor durante a nossa caminhada, que em nome de Jesus os olhos sejam abertos e que possamos enxergar, Pai, que o Senhor está diante de nós e que o Senhor sempre esteve. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui disponíveis, nós estamos aqui acessíveis, nós estamos aqui, Pai, com o coração queimando, porque cremos, Pai, que o Senhor tem algo preparado para cada um dos seus filhos. E nós, como os discípulos no caminho para Emaús, vamos nos levantar hoje, vamos nos levantar agora e vamos avançar. Não importa quanto custe, não importa o quão longe nós estejamos, hoje é dia de caminhar em direção à promessa, em direção ao propósito, em direção à palavra de Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, e é só isso que nós precisamos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, em nome de Jesus, saia daqui com o coração queimando, saia daqui entendendo que essa é a palavra de Deus para a sua vida, e que você não precisa parar, e se parou, é tempo de recomeçar, é tempo de avançar, porque o Senhor tem algo preparado para a gente, e Deus não vai deixar de cumprir as suas promessas na vida do seu povo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua semana, que o Senhor abençoe os teus desafios, e que você possa ser inspirado a confiar nele, mesmo que as coisas que você vê agora não fazem sentido. Nós não nos movemos pelo que vemos, nós vamos pelo que nós cremos, e o que nós cremos é poderoso para mudar qualquer coisa, por mais real que ela pareça diante de nós. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero orar mais uma vez com você, agradecer aos nossos visitantes mais uma vez. Maristela, Fabrício, obrigado por estarem conosco. Deus abençoe vocês. Maico, obrigado de novo. Daniel, obrigado de novo. Glória a Deus pela vida de vocês. A minha avó está aqui, meu irmão. É a minha avózinha. Deus foi muito misericordioso comigo, né? Hoje eu sou órfão de pai e de mãe, né? Mas Deus colocou duas mães na minha vida, e as duas estão aqui, a minha madrasta e a minha avó, que cuidaram de mim como filho, e louvo a Deus pela vida delas. Que bom que vocês estão aqui. Nós vamos orar encerrando esse momento, agradecendo ao Senhor por este culto, por essa presença do Senhor gloriosa, desde os louvores, desde as orações, em cada abraço, em cada palavra, em cada sorriso, que nós possamos levar essa presença na nossa semana, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por este culto. Esse culto é para o Senhor, Pai, mas nós que saímos abençoados. Nós chegamos aqui para oferecer algo, Pai, mas nós saímos cheios. E nós te louvamos pela tua fidelidade, generosidade e bondade para conosco. Nós chegamos aqui para prestar um culto ao Senhor, cantamos para o Senhor, oramos ao Senhor, ofertamos, mas o Senhor sempre nos dá mais do que damos. A nossa botija está sempre cheia. Obrigado por ser abundante, Senhor, e que essa abundância venha transbordar na nossa semana, que as pessoas que nós viemos a nos conectar, Pai, as pessoas que nós viemos a encostar essa semana, elas não vão entender, mas elas vão ter coração aquecido, elas vão ter presença de Deus,
e quando estiverem em comunhão conosco, que os olhos delas também se abram. Abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso trabalho, abençoa as nossas finanças, abençoa a nossa saúde, abençoa os nossos sonhos e projetos, até aquilo que nós achamos que não é importante para o Senhor, mas que pai que não se importa com o sonho dos seus filhos. Nós queremos sonhar na tua presença. Abençoe os nossos sonhos, Pai, e confirme aqueles que são do teu coração para nós. Nos dá uma semana abençoada, cheia da tua presença. Nós te agradecemos por este momento, por cada vida aqui, por cada pessoa que entrou aqui, Pai, pelos meus irmãos que não puderam estar, por aqueles que vão assistir pela internet. Obrigado por este momento. Nós te louvamos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do amado Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Você que crê nisso, diga amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Abraça os seus irmãos, tome um café com a gente e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.